Bom, então vamos lá na nossa aula de hoje. A gente vai estar dando continuidade lá nas correções das atividades. É, a atividade de. Deixa eu só pegar aqui. É a trilha. Deixa eu só conferir aqui. Terceiro ano. É a trilha 3, né? Trilha 3. Bom, vamos lá então. Aqui na trilha 3, segunda unidade, terceiro ano. Área, volume e suas aplicações. Aí tem o primeiro desafio, diz o seguinte, ó, observe as figuras geométricas, para quem, só para lembrar aí, né, a questão do que se trata. Então, a gente vai estar vendo esse primeiro desafio. Aí fala o seguinte, observe as figuras geométricas abaixo e separe em grupos de polígonos e não polígonos. Não esqueça de justificar o que caracteriza um polígono e um não polígono. Bom, então vamos lá, nessa resolução aí. Então, a gente vai estar resolvendo aí a atividade 3, né? Trilha 3, e o desafio 1. Desafio, colocar assim o primeiro. Aí ele tem as imagens, 3, 6, tem 8 imagens. Ele pede para dividir em convexo e não convexo. Então vamos fazer aqui dois grupos, né? Desculpa, polígono e não polígono, né? Convexo é dentro do polígono, tem o convexo e tem o não convexo. Mas inicialmente a gente vai estar vendo não polígono e polígono. Então aqui o grupo dos polígonos e os não polígonos. Então, separar aqui em duas partes e aqui não polígono. Bom, então, as imagens lá, inicialmente eu tenho um círculo, né? O círculo ele é polígono ou não polígono? Bom, para inicialmente entender, a gente tem que ter em mente o seguinte: polígono, a definição de polígono é uma imagem formada por reta. Uma imagem formada por retas, segmentos de reta, né? Melhor definição, segmentos de reta. O que é segmentos de reta? Quando eu tenho dois pontos e ligo, tá? Esse ponto aqui, uma reta. Lembrando que no caso é reta. Se eu faço assim, deixou de ser reta, né? Então, a definição de polígono é isso. São figuras planas formadas por segmentos de reta. Bom, então o círculo, esse primeiro, ele não é polígono, né? Então ele vai ser aqui o não polígono. Então vou desenhar aqui o círculo aqui. Hum, deixa eu só fazer de outra cor aqui para ficar melhor a visibilidade aí. Então o círculo, ele é não polígono. E aí depois tem aqui um hexagonal, 6 lados é hexagonal, tá? Figura plana, quando eu tenho a quantidade de lado, é, tem um nome, né? No caso, 6 lados, que são aqui 6 retas dessa, denominado como hexagonal. Então, assim, ó, é formado por retas, então é um polígono, tá? Qual tem o nome aí? Hexagonal. Então, é um polígono. Aí depois eu venho o retângulo. O retângulo é formado por reta. Então, vou fazer aqui o retângulo. Aí depois vem né, nenhuma figura aí, não fechou os quadrados, algo parecendo um cone, alguma coisa assim do tipo, que é assim,
que no caso não formou aí figura, né? É reta, mas não fechou essa figura, então não é polígono, tá? Aí depois vem um triângulo. Então, o triângulo é formado por reta, então ele vai se enquadrar aqui polígono. Aí depois vem alguma coisa parecendo uma bandeirola, formado por reta. Então, tenho aqui, ver como é que é o formato que ela tá aqui, ó. Parecendo uma bandeirola, assim. Ela é uma figura formada por segmento de reta, ó, tudo reta, então é um polígono. Depois a gente vai ver o que, que é convexo e não convexo, tá? O quadrado também formado por reta, então ele se enquadra aqui, ó, quadrado. Aí depois vem, por último, tipo um cilindro aqui, tem um formato redondo em cima, então deixa de ser polígono. Tá? Então é isso. Ficou então essas 5 figuras desse lado e essas 3 aqui que não é polígono. Por que não é polígono? Porque esse aqui é formato arredondado e esse aqui não fechou figura. Ficou mais algum? Não, só esses aí, né? Então aqui são os polígonos. Dentro desses polígonos, a gente é capaz de. Ele na questão não definiu, mas a gente pode aproveitar aqui o exemplo aqui e fazer algumas observações que possa ser coisa aí que vocês venham a precisar ter o conhecimento posteriormente, que é o convexo e não convexo. Bom, dentro de uma figura, qualquer figura dessas, eu posso, em algum determinado ponto ali, fazer 2 pontos dentro da mesma figura e fazer um segmento de reta dentro dessa figura. Então aqui eu vou ligar esse ponto que eu criei, digamos, ponto A ao ponto B. Fiz 2 pontos, e o que, que aconteceu quando eu tracei essa reta? A reta saiu fora da imagem. Quando isso ocorre, a gente é denominado como não convexo, tá? Então esse aqui ele é um polígono não convexo, tá? Então existe essas coisas. Bom, essa aqui eu consigo fazer o mesmo. Algum determinado ponto que eu consigo fazer com que ele sai fora, essa reta sai fora? Não, se a gente for ligar aqui inúmeros pontos aqui, ó, sempre vai ficar dentro da imagem. Então, quando isso ocorre, vamos pôr aqui do ponto C ao ponto D, quando isso ocorre, ou seja, que não sai fora da imagem, ele é um polígono convexo, tá? Convexo. Então, existem essas duas maneiras de polígono: polígono não convexo, polígono convexo, certo? Aí eu pergunto para vocês, o triângulo, ele é convexo ou não convexo? Vamos ver? Vamos ver se vocês estão conseguindo entender mesmo ou fazendo de conta. Ninguém vai responder? O triângulo, ele se enquadra não convexo ou convexo? Eu acho que é convexo, professor. Pronto, exatamente. O triângulo aqui, se a gente for fazer retas aqui, em nenhum momento a reta vai sair fora. Sempre vai permanecer ligando 2 pontos dentro da mesma imagem, sempre dentro do triângulo. Então ele se enquadra aqui, ó, convexo, tá? Então, dentro dos polígonos temos essas duas maneiras aí. Dito isso, vamos à próxima questão, que é o desafio 2. Vamos ver aqui a página. Passando. É, ele taga como situação problema 1. Não é nem desafio. Situação problema 1. Então vamos resolver.
Então aqui, vamos pôr assim, P1, problema 1. Aí diz o seguinte, ó, um terreno que tem o formato de um triângulo equilátero, vou, a, a situação é essa aqui, ó, é, um terreno que tem o formato de um triângulo equilátero com 18 metros de lado, é, 18 metros de lado. O dono do terreno quer saber qual é a área desse terreno para ele poder calcular quanto vai receber no momento da venda. Ajude-o a calcular a área do terreno e quanto ele vai receber aproximadamente ao vender, sabendo que ele quer cobrar R$ 240 por metro quadrado. Tá, então é uma questão aí que envolve o cálculo da área de um triângulo, né? Triângulo equilátero. É, e aí a gente precisa achar a área desse triângulo, porque digamos que naquela determinada região as pessoas vendem por metro quadrado, né? Em torno aí de R$ 240 o metro quadrado. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa saber o que é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Que tem os três lados iguais. Tá? Coloquei só um L aqui. Três lados iguais. Bom, então eu vou desenhar aqui um triângulo, três lados iguais, para que a gente entenda melhor aí a figura. Geralmente, nos exemplos vem assim, ó, quando lados iguais, coloquei um tracinho em cada um. Significa que esses três lados têm o mesmo tamanho, tá? Vou numerar aqui esse vértice A, esse vértice B, esse vértice C. Bom, para a gente calcular a área de um triângulo, eu preciso saber o quê? Qual que é a fórmula da área do triângulo? Área é igual a base vezes altura dividido por 2. Bom, a altura desse triângulo, que fique claro que não é daqui a aqui, tá? Por quê? Porque está diagonal. Para eu definir a altura de um triângulo, eu preciso ter uma reta que faz um ângulo perpendicular. O que é perpendicular? Aquele ângulo reto. Então, eu tenho que traçar aqui, ó, um pontilhar aqui meio, na metade aqui desse triângulo aqui, ó, formando o ângulo reto, que é aquele ângulo de 90 graus. Aí sim eu posso afirmar que aqui está a altura do triângulo. Então, no exercício, ele falou que cada lado desse triângulo aqui mede 18 metros. Então, aqui assim, ó, mede 18 metros. Assim como também aqui 18 metros, assim como aqui também 18 metros. Triângulo equilátero, os três lados iguais. Bom, feito isso, a gente precisa utilizar alguns artifícios aí, conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo aí. Como é que a gente faz para a gente saber esse H? Porque aqui a base eu até tenho, né? A base eu tenho. O H eu não tenho. Para a gente achar a área, a gente precisa da base e precisa do H. Bom, então a altura eu posso pensar no seguinte: para mim calcular essa altura, que tal a gente aplicar o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras ele fala que quando a gente tem um triângulo retângulo, se a gente calcular ali a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então aqui é o seguinte, imagina que eu posso criar esse triângulo aqui, eu vou até tirar ele aqui fora aqui, ó, para mim explicar esse triângulo para vocês aqui, ó, que é o A, aqui é o B. Esse aqui eu não coloquei letrinha, mas vamos pôr um D aqui, ó. Pronto, ponto D. Então, esse aqui é o ponto D. Observe que esse H vai ser aqui, essa altura, certo? Bom, então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, no teorema de Pitágoras, fala aqui o seguinte, é a hipotenusa, mas aqui tem um H aqui, a hipotenusa,
colocar assim mesmo. Hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá? Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Bom, porque nesse triângulo aqui eu consigo identificar, ó, esse lado aqui mede 18, então aqui eu tenho 18. Esse lado de baixo aqui não tenho, mas eu tenho que todo ele mede 18. Se os três lados iguais, quando eu dividir aqui, ó, é exatamente ao meio do triângulo. Ou seja, 18 dividido por 2 vai ficar 9, 9. 9 mais 9, 18. Ou seja, essa metade, que é a metade aqui do triângulo, vai medir 9. Então aqui, ó, eu consigo calcular esse x, que é a minha altura, tá? Então aqui vai ficar o quê? Essa hipotenusa, no caso, é o lado maior. Hipotenusa de um triângulo retângulo é o lado maior, no caso 18 ao quadrado. É igual c ao quadrado é qualquer um desses dois aqui, ó, tá? No caso é x ao quadrado mais o 9 ao quadrado. 18 ao quadrado, fazendo essa conta aí, ó, deu 324. 324 é igual x ao quadrado, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Bom, esse 81 ele passa subtraindo, né? Tenho que isolar a letrinha x. Então, passando aqui, subtraindo, vai ficar 324 menos 81, vai ser igual a x ao quadrado. Fazendo essa subtração, vamos ter aí 243. Eu vou só inverter aqui, que dá no mesmo, tá? Só vou trocar os membros, eu não estou trocando apenas uma parcela. Então, vamos ter aqui ó, que x ao quadrado é igual a 243. Bom, aqui, esse ao quadrado eu vou passar em forma de raiz, né? Então, vamos ter ó, que x é igual a raiz quadrada de 243. Bom, 243 não tem raiz exata. O que eu posso fazer? O máximo que a gente pode fazer aí é fatorar esse número, né? O que é fatorar? Quando eu vou simplificando assim, ó, 243 por 2 eu posso? Não. Por 3 eu posso? Posso. Por que por 3 eu posso? 24 por 3 dá 8. 3 por 3 dá 1. Ou seja, 243 por 3, 81. Por 3, 81 por 3 vai dar 2 e sobra 21. 21 por 3 dá 7. Então dá 27. 81 por 3, 27. 27 por 3 dá 9, né? 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Bom, aqui quantos pares eu tenho? Um par, dois par e ainda sobra 1. Ou seja, quando dentro da raiz o número fica aqui, ó, quadrado, ele sai para fora da raiz. Que aqui vai ficar ó, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Então, ao simplificar para fora da raiz, vamos ter que x é igual 3, esses dois 3 vai sair fora da raiz, vai ficar 3 vezes 3, e dentro da raiz vai ficar apenas um 3. 3 vezes 3 vai dar 9, portanto, vai ficar 9 raiz de 3. Esse é o valor do x aqui, ou seja, da altura. Bom, chegamos na altura. Agora a gente pode calcular aí a área. Não terminou a conta ainda. Agora vamos calcular aí a área desse triângulo. Então aqui ó, a área é igual à base. A base desse triângulo mede 18 vezes a altura. Foi o que achamos lá, 9 raiz de 3 dividido por 2. Aqui eu posso simplificar, ó. 18 dividido por 2. Já facilita minhas contas, vai dar 9. Então aqui ó, a área ficou igual, 9 vezes 9 é 81. 81 raiz de 3. Bom, como a gente vai precisar calcular um valor, que ele estipula lá que cada metro quadrado equivale a R$ 240, a gente precisa de um valor numérico aqui, ó. Tá? Então esse raiz de 3 a gente vai ter que trabalhar com aproximação. A raiz de 3 ela é aproximadamente 1,7, tá? Então 81 vezes 1,7, fazendo esse cálculo aí, ó, vamos chegar no valor de
É, 140 metros quadrados. O valor é igual aproximado, porque isso aqui eu aproximei, ó. A área aqui vai dar igual a 140 metros quadrados. 140 metros quadrados vezes cada metro quadrado custa 240. Vamos chegar aí num valor aproximado, né? Um valor aproximado de 33.671. Aproximado, tá? Aí, ó, o exercício ele trouxe as alternativas para a gente. Só que essas alternativas, ela veio com erro aí, né? Veio na casa de milhões, como se aqui fosse milhões. E não é, isso aqui é mil, tá? 33.671. O exercício trouxe como se fosse 33 milhões, tá? Erroneamente aí, tá? A questão que se fosse vestibular seria cancelada, se fosse do Enem seria cancelada. Mas o importante é que a gente chegou no valor aqui que a gente precisa, tá? Questão das alternativas aí, aqui a gente não está fazendo prova, está estudando exercício, né? Então, é, isso é o que importa. Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Vamos adiante, então. Então, esse foi o problema um. Vamos ver, ainda tem mais, acho que o 2 e o 3, né? Então vamos lá. Na situação problema 2. Euler possui um terreno no qual está pensando em construir uma área de gourmet, uma piscina, conforme mostra a planta na figura a seguir. Então a figura que se trata é essa, tá? Essa aqui, ele tem um terreno e aí ele quer fazer uma areazinha e quer fazer uma piscina. Então, vamos ver aqui o que que pede aqui na próxima questão. Aí tem no item 1, quais as figuras planas que você consegue identificar nessa imagem? Então aqui a gente vai ver as figuras que a gente consegue identificar. Então temos aqui, ó, essa aqui é a problema 2, que o item 1. E tem outros itens. Bom, quais são as figuras que a gente consegue identificar aqui? A princípio, o círculo, né? Esse azul. Então aqui eu já tenho aqui um círculo. Faltou círculo. Aí depois eu tenho, o que mais que eu posso observar aqui? O geral, né? A grande aqui, que é um formato de um retângulo. O retângulo. O que mais eu posso observar? Essa que está aqui, cor de laranja aqui, é o que? O formato de um triângulo, né? Então, triângulo. Um triângulo. O que mais eu posso observar nessa figura? Alguém consegue enxergar um trapézio aqui? Se a gente imaginar essa parte mais clara aqui, ó, um trapézio, né? Onde eu tenho a base menor, base maior. Então, eu posso é, eu posso também detectar aqui um trapézio, né? Bom, acho que é só, né? Acho que é isso. Círculo, retângulo, trapézio, triângulo. Acho que é só. Bom, então o item 1 está respondido. O item 2.
Lembrando que o terreno tem formato retangular com as dimensões de 16 por 8, no qual eu gostaria de construir uma área gourmet e triangular e uma piscina com 4 metros de diâmetro. Teve uma questão aí que, no caso, ele trouxe aqui como 4 metros na questão, mas no desenho tá 5 metros, tá? Depois a gente vai resolver as duas maneiras aí. Quem chegou no caso vai dar dois valores diferentes aí, tá? Que quem foi pela imagem calculou como se fosse diâmetro igual a 5, mas quem foi pelo que propôs o exercício calculou como o diâmetro fosse igual a 4. É a questão também que, caso se fosse vestibular, seria cancelada, né? Fornece um desenho e cobra outra questão. Bom, então aí a gente precisa calcular aí qual que, aqui continuando aqui, ó, sabendo que eu quer cobrir o restante do terreno com grama, ajude-nos a determinar quantos metros quadrados de grama ele precisará comprar. Então ele precisa comprar grama para cobrir toda essa parte clara aqui, né? Onde que faz um formato aí do trapézio. Essa parte clara, digamos que ele precisa ir formar de grama. A parte do círculo, né? Que no caso aí a piscina não vai precisar de grama. Tem a parte aqui da área da cobertura, também não vai precisar de grama. Então, o que a gente precisa fazer? No item 2 aqui, ó, da mesma questão. Então, inicialmente a gente tem um retângulo, o qual dentro desse retângulo tem um círculo que mede 5 metros de diâmetro. Essa parte aqui inferior mede 16, né? O superior aqui, 16 metros. Aqui, total, mede 8 metros. E aqui, essa arinha aqui, ó, mede 4 metros aqui. Bom, aí ele quer saber a quantidade de gramas que vai nessa parte aqui assim, ó. Então a gente precisa calcular, digamos, a área total desse retângulo, depois a gente vai subtrair essa área e subtrair essa área, tá? Então, primeiro, vamos calcular aqui a área do triângulo. A área do triângulo vai ser igual. A área do triângulo, aqui, lembrando que é um triângulo retângulo, então base vezes altura dividido por 2. Esse aqui, ó, por ser um ângulo reto, já é a própria altura, então é 4 vezes 8 dividido por 2, vai ficar 4 vezes 8 dividido por 2. 4 vezes 8, 32, né? 32 dividido por 2, 16. Então, 16 metros quadrados. Eu já tenho a área do triângulo. Agora vamos calcular o do círculo. E aí depois a gente faz a subtração do geral. Então aqui a área do círculo, o AC, vai ser igual. Para a gente calcular a área do círculo, é igual a π vezes raio ao quadrado. Então aqui ó, vamos ter que a área do círculo é igual, π é 3,14, eu vou até pôr porque a gente vai precisar desses números reais, não representação. 3,14 é o número aproximado de π, que multiplica o raio ao quadrado. Bom, aqui onde é que houve vários casos aí que o aluno acabou equivocando. Quando ele dá aqui, ó, 5, o diâmetro, na própria questão está falando, ó, o diâmetro do círculo é igual a 5. Diâmetro é ele todo. Quando se trata de raio, é metade, tá? Quando a gente tem um círculo aqui, ó, imagina que aqui é o central, o raio é essa medida, ó, desse ponto central até chegar aqui no círculo, tá? Então isso aqui é que é raio. No caso lá, ó, quando ele dá de fora aqui, ó, isso aqui é o diâmetro, tá? Diâmetro, D aí, tá? Então, a gente vai precisar aqui é do raio. Então, se é o raio ao quadrado, raio é metade de 5, 2,5, né? 2,5 ao quadrado, porque o raio aqui tem que ser ao quadrado. Fazendo esse cálculo aí, ó, 3,14 vezes 2,5 ao quadrado, a gente vai chegar aí
no valor de 19,6. 19 metros, 6 metros quadrados. Aproximado, né? Porque o 3,14 aqui é uma aproximação. Bom, já temos a área do triângulo, a área do círculo. Agora a gente acha a área total e depois a gente faz a subtração, a gente já chega no valor que a gente precisa. A área total, que é a área do retângulo, vou colocar assim AR, é base vezes altura, ou seja, 16 vezes 8. 16, 8 vezes 16. A ordem de fatores não altera o resultado. Então, 8 vezes 6 dá 48, vai um 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12, né? 128. Então, o total da área do retângulo, 128 metros quadrados. Fazendo essas subtrações, quanto é que a gente precisa subtrair? Quando o instante que eu somo esse com esse, que é esse com esse, eu preciso subtrair. Subtrair desse aqui. Então, 19 com 16 vai dar 30 e 35, 35, né? 35,6. 35,6. Então, eu preciso subtrair 35,6. Fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Então, a área da grama, vamos pôr assim, ó, do G, a área do G, que é o que ele vai precisar aí, é o total aqui do retângulo, 128, subtraindo esses dois que está no meio desse retângulo, que é 35,6. Vamos chegar aí nessa área de grama, 128 menos 35, vai dar aí 93, né? Aproximadamente 93 metros quadrados de grama. Bom, professor, eu fiz do jeito que o exercício pediu lá, onde usou 4, que no desenho mostrou 5, mas na questão mesmo ele trouxe como 4. Se o aluno respondeu como se fosse 4 o diâmetro, o raio seria 2, né? Então aqui seria 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. 4 vezes 3,14 vai dar aqui, ó, 12,5, 12,5. No instante que você soma 12 com esse valor aqui, ó, vai para 28, tá? 12 com 16, 28. Quando você subtrai 28, vai dar o quê? 100, né? Então, quem fez utilizando 4 lá, vai dar aproximadamente 100 metros quadrados, tá? De grama. Tá? Então, só que fique claro aí que quem resolveu, no caso 5 aqui, 93, quem resolveu utilizando 4 vai dar 100 metros quadrados de gramas. Tranquilo? Alguma dúvida nessa questão? Não? Então vou apagar e vamos adiante. Já vou ler aqui o item 3. Por que é importante conhecer a área de um terreno, em uma casa, ou de seus cômodos? Já precisou já presenciou alguma medida de área em sua casa? Mas, de fato, o que é a área de uma figura plana? Bom, isso aqui é meio que a resposta pessoal aí, né? Mas o que a gente precisa saber aí é importante, ou no caso a gente saber aí, ou caso alguém de vocês já precisou saber calcular alguma área algum cômodo da casa de vocês, geralmente a gente precisa disso quando a gente vai, digamos, pôr piso. Eu vou pôr piso na minha casa, então eu preciso saber quantos metros quadrados são, né? Aí cada cômodo você vai tirar a medida. Medida, digamos, tem cômodo que é formato quadrado, tem cômodo que é formato retângulo, entendeu? Então tem várias áreas. Aí você vai somando. Tem cômodo que é tipo um formato de um trapézio, né? Fica meio diagonal, então aí você vai somando.
Por exemplo, aqui na minha casa aqui, 7 metros de largura por 15 de comprimento. Se eu for tirar a área, eu quero pôr cerâmico, piso na minha casa. Total aqui, ó, se é 7 metros de largura e 15 de comprimento, 7 vezes 15, 105, né? Então, eu preciso comprar aí, ó, 105 metros quadrados de piso para pôr piso na casa toda. Então, tem várias outras coisas, se você for pôr aí, se você vai forrar sua casa também, metro quadrado de forro. Então, tudo é na base desse cálculo aí. Bom, então, esse item aí é isso. Vamos ver a próxima questão. Situação, problema 3. Uma piscina tem 6 metros de comprimento, 6 metros de largura, por 1,40 metro de profundidade. Deseja-se colocar azulejos quadrados que tenham 0,20 metros nas paredes de laterais e no fundo da piscina. Quantos azulejos serão necessários? Bom, vamos lá. Essa questão aqui já envolve cálculo de área de os prismas aí, né? No caso, esse aqui especificamente é um cubo, né? Medido de comprimento de largura mesmo, não o cubo por causa da altura, que é só a profundidade, é só 1,40. Então aqui eu vou ter um paralelogramo. Bom, então essa questão aí, o problema 3, temos a situação que, vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Não precisa desenhar igual não, só parecido, né? Então, imagina que aqui eu tenho a piscina, né? Imagina que isso aqui seja uma piscina, o qual aqui eu tenho 6 metros. Aqui é o fundo da piscina, viu, gente? Então, fundo da piscina. Aqui eu tenho 6 metros de largura, 6 metros de comprimento, 6 metros de largura. E aqui a altura, ó. A altura aqui 1,4. O que mais que ele nos informa? É isso. E aí, ó, ele informa que cada pecinha de azulejo tem 0,2 metros. Se é quadrado, ele fala que o azulejo é formato quadrado, então cada lado aqui 0,2. Bom, então, para mim, ele fala que precisa colocar azulejo aqui no fundo da piscina e nessas paredes laterais lá dentro, né? Para lá de fora não vai, né? Porque a piscina fica subterrada, então só precisa nas partes internas de cada lateral dessa e no fundo. Então, como, ó, 6 por 6 e é regular, eu vou ter aqui, ó, 4 lados iguais, né? Essas faces aqui, ó, as faces aqui das laterais são todas iguais. E são 1, 2, 3, 4. Tá? Na imagem, assim, às vezes a gente não consegue enxergar muito bem como que é. Deixa eu ver um formato aqui, ó. Pronto. Formato aqui para vocês entenderem. Isso aqui é a caixa aqui. Então, imagina que aqui é a piscina, o qual essas medidas de lateral e comprimento aqui, ó, ele deu lá que é igual a 6, ou seja, é igual, né? Imagina que aqui é 6, aqui também é 6. Então, todas essas 4 laterais aqui vai ter a mesma medida. E aí também o fundo que ele precisa calcular. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente pode começar aqui pela a área do fundo, colocar assim AF, que é a área de um retângulo, né? 6 metros de largura por 6 de comprimento, 6 vezes 6, ou seja, 36. Bom, agora as áreas da face, a área da lateral, digamos assim, são 4 áreas, quatro lados, todos eles o mesmo tamanho,
o qual eu tenho aqui, ó, 6 metros de largura e essa altura aqui é de 1,4. Mesma coisa dessa. 6 metros de largura por 1,4 de altura. Quanto que dá isso? 6 vezes 1,4. Aqui eu coloquei o 4 porque aqui eu já calculo o total. Bom, 6 vezes 1,4, fazendo essa aqui, ó, é 6 vezes 4, 24, vai o 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. Então, ó, cada face dessa deu 8,4. Como temos 4 faces, 4 vezes esse valor, vamos chegar aí no total de AL igual, deixa eu ver se eu tenho aqui esse resultado já, 33,6. 33,6. Bom, então aqui eu tenho a área do fundo e tem a área da lateral. Eu preciso somar isso aqui para saber o total dessa área. Somando 36 com 36 mais 33,6, vamos ter aí um total de 69,6 metros quadrados, tá? Bom, e quanto que é cada piso? Quantos metros quadrados tem cada piso? Eu não posso simplesmente chegar e dividir esse por esse, não, tá? Eu preciso saber quantos metros quadrados é aqui, porque aqui se trata de metros quadrados. Então aqui é só eu multiplicar, né? A área desse azulejo, vou colocar assim AZ, é 0,2 vezes 0,2. Fazendo essa área, vai dar o quê? 0,2 vezes 0,2 vai dar quanto? 0,04, né? Não é só 0,4 não, professor? Faz a conta para ver. Muitos alunos erram nessa conta, né? Ó, não devemos, né? Aluno do terceiro ano formando não pode errar uma conta dessa. Porque 2 vezes 2 dá 4. Beleza. Agora, o zero não precisa nem multiplicar. O zero, caso haver a necessidade, a gente já coloca eles aqui. Não precisa. Aqui eu preciso contar quantas casas decimais. Eu tenho 1, 2. Duas casas decimais após a vírgula. Então aqui eu preciso voltar, ó. Então por isso vai ficar 0,04. 0,04. Esse zero aqui vai fazer uma grande diferença quando a gente for dividir aqui, tá? Então a quantidade de azulejo é só a gente pegar aqui, ó, 69,6 dividido por 0,04. Fazendo essa divisão, a quantidade de azulejos vai ser igual a 1.000. Vou colocar aqui embaixo, ó. A quantidade vai ser igual a 1.740. Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Na questão, a gente vai assinalar a letra B, ou lá tem alternativa. Letra B é a alternativa correta. Pronto, pessoal? Nenhuma dúvida? Então eu vou. Já que não tem nenhuma dúvida, a gente vai estar encerrando, né, a aula. Eu vou postar já a chamada lá. E aí eu já vou até colocar o prazo agora de imediato, tá? Só para saber quem é que está presente na aula aí. E aí depois a gente vai estar fazendo essa chamada pro pessoal aí, né? Ver o que está acontecendo. Aumentou um pouco o quantitativo, 10 alunos agora presentes, né? Mas é isso. Então, nenhuma dúvida, temos a atividade aí, né?
Deixa eu só dar uma conferida aqui nas atividades para resolver. Que a gente está resolvendo é a trilha 3. Deixa eu só confirmar aqui. Atividade 3, atividade 4 para hoje, né? Temos uma atividade para ser entregue hoje, que é a de geometria. Deixa eu só ver aqui qual que é as questões. É a área dos prismas lá, né? A área dos prismas. Então, temos essa questão aí para hoje. Alguns alunos já entregaram, né? A grande maioria, pelo menos daqueles que vêm fazendo, já fez a entrega dessa atividade. Na próxima aula a gente vem para corrigir. Como está com a data ainda para hoje, aqueles que ainda têm ainda algum dos desafios ainda para resolver, pode estar cumprindo aí para a gente. A próxima aula a gente vir fazer essa correção. Valeu então, pessoal. Bom dia e até a próxima aula. Não esqueça